A Prefeitura de Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo, suspende a partir de hoje a campanha de vacinação contra o coronavírus nos polos de drive-thru Bosque Maia e também no Céu Pimentas. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa situação, que foi noticiada aqui mais cedo, é o secretário adjunto de saúde da cidade de Guarulhos, né, o Michael Rodrigues de Paula, que está conosco aqui no Band News São Paulo. Secretário, bom dia, obrigado por atender aqui o Band News São Paulo, a Band News FM. Bom dia, Ivan, bom dia a todos. Vamos esclarecer todas as dúvidas. Pois é, queria começar justamente por isso, né? O motivo é esse, falta de doses da vacina para continuar a campanha em Guarulhos? Bom, Ivan, o que tem acontecido aqui em Guarulhos é uma realidade muito parecida com vários outros municípios do país, né? Todas as nossas ações, embora a gente tenha um planejamento logístico que contemple o máximo possível de vacinação, a gente está sempre dependendo justamente do fator principal, que é as vacinas. Então, as vacinas que a gente recebeu para aplicação das primeiras doses nos públicos prioritários, elas já foram feitas, né? Algumas já foram iniciadas na aplicação da segunda dose, dos trabalhadores, da população idosa, mas para novas vacinações a gente só vai conseguir retomar na medida em que o município receber novas remessas. Então, no momento, estão sendo priorizados os acamados, aqueles que já estão cadastrados nas unidades, né, os idosos e acamados, que nem todo acamado necessariamente é público idoso, mas tem toda uma graduação de prioridade por faixa etária, porque esse público, as equipes de saúde vão direto na residência do paciente, né, que por questões óbvias não consegue se locomover, para receber as vacinas. Então, é o que a gente está priorizando no momento. E aí, na medida em que o município receber novas doses, a gente vai reabrindo os locais de vacinação. Agora, eu lembro que no começo da vacinação aí na cidade, né, a gente recebeu muitas denúncias, inclusive falamos disso aqui na Band News FM, sobre pessoas que não deveriam receber a vacina, estavam sendo vacinadas, né, ou não estavam comprovando ali a residência. Alguns ouvintes, inclusive, temos matéria sobre isso aqui, denunciar essa situação. Isso pode ter influenciado também, secretário, para que essas doses, enfim, tenham terminado e influenciado nessa suspensão? Olha, Ivan, a Prefeitura tem trabalhado com a maior transparência possível, tanto que nos nossos portais, nas nossas redes sociais, todas as orientações específicas nós temos colocado diariamente, né? Então, se há uma identificação de alguma irregularidade, óbvio que ela precisa ser devidamente apurada. Então, a gente recomenda que a população que identificar qualquer caso suspeito ou com fortes indícios de irregularidade, que realmente registre uma denúncia, né? Só que para que isso seja devidamente apurado, a gente tem que ter alguma materialidade, você tem que ter nomes, locais, um fato concreto em si, né? Porque todas as doses de vacinas, elas são registradas num sistema que chama Vacivida, que é o que o governo do estado recomenda que todos os municípios registrem. Então, há um controle nominal dessa vacinação. Se alguma coisa foge disso, pode e deve ser apurado, e não só pela Prefeitura. A gente tem recomendado que, inclusive, seja denunciado no próprio site do Ministério Público, que tem um link específico para denunciar irregularidades. E é claro que, se for comprovada uma irregularidade, nós vamos tomar todas as medidas cabíveis. O município não pactua com o erro. Agora, o que não dá para negar, e o senhor inclusive mencionou isso, né, que é uma realidade muito parecida com de outros municípios, né, suspender a campanha por causa da falta de doses. E ao mesmo tempo, e a gente tem tocado nesse assunto muitas vezes aqui, porque ao mesmo tempo a gente, por exemplo, hoje noticiou que São Paulo está colocando novas categorias de profissionais na campanha de vacinação, e meio que a gente questiona por que algumas cidades tem vacina sobrando para, inclusive, ampliar o escopo ali de pessoas que vão receber uma dose, e em outras cidades está faltando vacina. Queria saber do senhor como é que anda o diálogo com o governo do estado de São Paulo em relação a isso, se a proporcionalidade que o governo defende para a distribuição de vacinas, ela é correta, né? Se Guarulhos recebeu quantidade suficiente para iniciar uma vacinação, porque eles têm usado a campanha da gripe, né, como um modelo para distribuir essas doses. Mas o que a gente vê é exatamente isso que o senhor falou, cidades parando de vacinar e outras ampliando, como a capital paulista, ampliando o escopo ali de categorias que podem receber. Como é que o senhor enxerga essa situação? Bom, a gente tem solicitado até formalmente para o governo do estado que nos esclareça quais foram exatamente os critérios de distribuição das doses de vacina, né?
Até porque, se você olhar no próprio site do Vacivida, né, no próprio portal do governo do estado, tem um link logo na tela inicial em que você vê o número de vacinados por município. A gente vê que o município de Campinas, que é o terceiro maior, né, Guarulhos é o segundo maior, Campinas é o terceiro maior município do estado, tem uma população em torno de 200 mil habitantes inferior a Guarulhos, e tem um número de vacinados muito maior. Então a gente tem solicitado esclarecimentos, a gente está no aguardo desse retorno, de quais foram os critérios realmente de distribuição das doses, porque se há um critério populacional, em tese Guarulhos deveria ter um número de doses apenas inferior à capital, né? Então tudo que a gente está recebendo está sendo aplicado, a gente está ainda com algumas vacinas que já estão designadas para aplicação da segunda dose, então eu não posso vacinar pessoas da primeira dose se eu tenho uma quantidade que está destinada para a segunda dose, senão a vacina não vai ter eficácia necessária. Mas realmente, assim como nós, outros municípios também aguardam ter essa clareza de quais estão sendo esses critérios de distribuição. É interessante ouvir, porque o governo disse que adotou esse critério e aí a bola está com as prefeituras, né? E as prefeituras querendo também saber qual foi o critério adotado pelo governo. Isso é muito ruim nesse momento, né, secretário? Mas o senhor já respondeu a minha próxima pergunta, né? Tem dose, então, guardada para aplicar a segunda naqueles que receberam a primeira, né? Isso não vai ser afetado com a suspensão de hoje. Não, a gente está fazendo todos os esforços justamente para a garantia dessa segunda dose, né? E aí, na medida em que nós vamos recebendo os novos lotes, eles vão sendo também aplicados, né? Lembrando que já tem mais de 3 semanas que a campanha de fato iniciou e que agora está na fase daquele público lá do início da campanha, há mais de 3 semanas atrás, começarem a receber a segunda dose. E isso a gente não pode abrir mão, porque senão a gente acaba perdendo 2 vezes. Você perde a vacina que foi aplicada na primeira dose e a pessoa que não vai ter toda a imunização dela garantida por conta da segunda dose. Então a gente está tendo esse cuidado de realmente garantir as 2 doses para a população. E lembrando também que a janela para a vacinação, ela depende do tipo da vacina. Então a Coronavac, ela tem esse intervalo menor de algumas semanas. Já a vacina da AstraZeneca, ela tem uma janela maior em torno de 3 meses. Então essa da AstraZeneca, que foi uma quantidade menor que a gente recebeu, mas acaba tendo uma folga um pouco maior para a gente se programar para a segunda dose. Já a Coronavac, a programação é bem mais imediata. E o governo deu algum prazo, secretário, para enviar essas doses extras, não? A gente está aguardando uma atualização do cronograma, né, porque esse cronograma ele não tem sido passado para os municípios com muita antecedência. Então a gente recebe muitas vezes com um intervalo de pouquíssimos dias, de horas, enfim, de quando chegam essas vacinas. Então a gente está aguardando a atualização do cronograma e esperamos aí que nos próximos dias tenha já alguma novidade. Muito bem, bom, a gente vai seguir acompanhando por aqui também. Conversamos aqui na Band News FM, no Band News São Paulo, com o secretário adjunto de saúde de Guarulhos, o Michael Rodrigues de Paula, sobre essa suspensão, né, da campanha de vacinação contra o coronavírus, mas como ele falou, não é uma suspensão completa também. Os acamados continuam recebendo a vacina, tem dose guardada para a aplicação da segunda, mas é um problema aí que muitas cidades têm enfrentado com a falta de doses para continuar a campanha. Secretário, obrigado, viu, por nos atender aqui, atenção com o nosso ouvinte. Obrigado, Ivan, obrigado a todos, bom dia. Bom dia, obrigado.